Bom, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Pompeia. Falar do Filhos do Peregrino, na verdade, a fundação da casa oficialmente foi em 2005, mas o cantinho espiritual Filhos do Peregrino começou em 94, numa sala da minha casa, um cantinho da sala da minha casa. Nós começamos apenas com algumas pessoas. Seu Dema, que não está entre nós, ele mora em Santa Bárbara do Oeste, e mais algumas amigas que participavam de outras casas espíritas comigo. Como eu estava com muita dificuldade para sair, tinha criança pequena e mais problemas de saúde e tudo, então eu não estava mais podendo sair de casa, né? Então esses amigos vieram começar a fazer o evangelho comigo. Então um chamou o outro chamou o outro, um grupinho que começou com 5, 6 pessoas foi até que minha sala não coube mais. Algumas pessoas ficavam de pé, outras ficavam para fora na minha garagem. Então eu falei, nossa, como é que eu vou fazer, né? Então resolvemos, eu e seu Dema, olha, vamos ver um cantinho, um lugarzinho para gente, né? Que seja aqui pertinho, o mais próximo possível da minha casa, para que eu possa me deslocar. E assim fizemos. Nós começamos com aqui na Júlio Constantino, para quem não conhece, aquela rua que agora é a Farmácia do Rosário. No nosso tempo ali era a antiga máquina de arroz, né? Foi bem no meio do quarteirão. Então, era no meio do quarteirão, era um corredorzinho, a mulher tinha uma edícula lá no fundo, Dona Geralda, alugou para a gente. E aí foi chegando mais gente, foi chegando, seu Aguinaldo, um dos primeiros também, muitas pessoas que passaram pela casa, que a nossa casa sempre foi meio que transitória, meio que pronto-socorro, né? Aí, então, as pessoas passavam, recebiam o atendimento, alguns ficavam, e outros iam embora, cada um seguindo o seu rumo. Mas tivemos várias e várias passagens. E naquela época nós fazíamos muitas visitas nas casas também, né? Fazíamos visitas, nós tínhamos um trabalho que se chamava Ronda Noturna. Eu tinha uma beleninha velha, coitada, de vez em quando ela funcionava. E a gente fazia aqueles baldão de sopa, de comida, torrada, já levava roupa, um monte de coisa. E naquela época tinha bastante morador de rua nos vagões dos trens, que ficavam ali parados, embaixo do pontilhão aqui da Vila Maria. Então nós fazíamos esse trabalho. Era muito gratificante, muito gostoso, mas foi ficando perigoso. Nós fomos assaltados algumas vezes, mesmo depois deles terem recebido todos os benefícios, aí nós optamos por parar. Né? Não fazer isso mais de uma forma noturna, porque a gente era em poucos, o seu Dema já idoso também, eu também já não era tão jovem, então nós optamos por parar. Mas o nosso trabalho social mesmo nunca parou. Então, continuando, dessa casinha, ela acabou ficando pequena também, porque ela era só uma edícula. Então, ficava pessoas de pé na cozinha, ficava pessoas de pé do lado de fora. Nós fizemos uma cobertura, fizemos um puxadinho no quintal. Bom, agora fica... Aí punha uns bancos de madeira, tudo lá fora, e o palestrante ficava meio que no meio, né, entre a sala e o puxadinho. Mas quando fazia um tempo desse, ou quando chovia, não tinha a menor condição. E agora, para onde nós vamos?
Aí nós encontramos, não sei se alguns de vocês do meio espírita chegaram a conhecer o seu Oswaldo Caetano. Era aqui na Rua Conde. Ele dava passes lá antigamente, né? Aí o seu Oswaldo adoeceu, faleceu, e a filha dele alugou para a gente. Nós ficamos um bom tempo lá. Ficamos um bom tempo. Mas depois começou a ficar muito difícil para algumas pessoas, né? A filha dele também era uma pessoa muito difícil, ela não respeitava contrato, nada. Ela queria, sempre achava que ela tinha que subir o aluguel. E aí até o Dr. Félix entendeu que ela não era uma pessoa muito controlada. Ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, vamos ter o nosso canto, né? Mas sempre foi em fundinho daqui, fundinho dali, por isso o nosso cantinho. Então, quando nós optamos por um nome, Cantinho Espiritual, Amor e Caridade, Filhos do Peregrino. Por que Filhos do Peregrino? Nós adotamos, ele também nos adotou, Frei Fabiano de Cristo. Quem quiser puxar a história dele, vai se encantar. E seu Dema se identificava muito com ele, muito. Mesmo porque ele descobriu que em vidas passadas ele também foi um frei, né? Então ele se identificava muito com a história do frei. Até a gente ter autorização espiritual para usar o nome dele, que ele estaria sempre conosco. Então, ele era o peregrino da caridade, porque ele fazia essas peregrinações de uma aldeia para outra, de um sítio para outro. Ele fazia até que ele envelheceu demais e ficou num convento, mas sempre muito caridoso. Então ele ficou, e ele saía do convento assim, de madrugada, porque ele ouvia chamados de alguém que estava necessitando. E na época, não sei se eu posso falar, mas na época eu também tive muito isso, de levantar à noite porque tinha alguém precisando. E a gente saía de madrugada até encontrar o que estava acontecendo. Nós tivemos muitas passagens dessa, muitas mesmo. Aí minha filha, na medida que a minha filha foi crescendo, eu fui me dedicando mais e mais e mais, até a gente passar para cá. E quando viemos, olha, é melhor a gente fazer a fundação da casa, né? Foi uma ideia do Dr. Paulo Scanavês, do Dr. Félix também, olha, vamos fazer a fundação da casa. Nós já participávamos da programação da USE, né? Então a USE também era uma exigência que houvesse uma fundação, e a fundação se deu nesse mês, em 2005. Mas, na verdade, ela existe já desde 1994. Eu estou na doutrina desde antes de nascer, desde sempre, né? Comecei a trabalhar dentro da Casa Espírita com 14. Já estou com 66. Mas eu acho que, se eu for contar aqui as passagens, as coisas que nós fazemos, nós vamos ficar aqui a noite toda. Mas eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês. Qualquer dia eu vou contar para vocês, um dia com mais tempo, aí eu vou pegar a palestra só para esse dia, como foi o contato com a minha mentora espiritual, que é a tia Zefa, né? E como ela me notificava, cada filho que ia aparecer. Por exemplo, quando o William veio para casa, que hoje recebe o Frei Toninho, tive que pegar ele meio no laço. Cadê o William? Tive que pegar ele meio no laço, mas a tia Zefa já tinha me avisado que ele ia chegar. E muitos outros. A Rosana, a tia Zefa falava que a minha negrinha chegou, minha negrinha vai chegar. E cada um teve uma passagem aqui com a tia Zefa, sabe? E ela sempre foi muito amorosa, muito atenciosa. A tia Zefa era uma ex-escrava, mas ela não foi uma escrava judiada. A tia Zefa, ela foi como se fosse a dama de companhia da sinhá dela. E fizemos aí, depois de vários desdobramentos e pesquisas,
porque ela não falava exatamente o lugar que ela viveu, ela dava algumas sugestões, dentro do que ela se lembrava também, que na época não era o nome que é atualmente. Aí nós descobrimos que ela viveu em São João del Rei. Na verdade, em Ritápolis, uma fazenda perto entre São João del Rei e Ritápolis. Passa ali o Rio das Mortes. Agora eu fui visitar, quanto tempo faz que eu fui visitar? Uns 10 anos? Não, menos. Menos? Lá já ficou, que era uma fazenda imensa, ficou dividida em várias chácaras e loteamentos, mas onde ela viveu exatamente, ficou um tanto que preservado. A mata, principalmente, ficou. A mata ficou preservada. Aí agora é um centro de pesquisas de Minas Gerais, mas eles autorizaram a minha entrada e eu relembrei muita coisa, segundo o casal que me acompanhou, o Paulo Renato e a Margarida, que eu fiquei quase o tempo todo mediunizada. E nesse dia, particularmente, tinha um historiador ali nessa fazenda, nesse dia que eu fui. E eu mostrei alguns lugares, algumas coisas. O historiador falou para os engenheiros florestais de lá, somente quem viveu aqui sabe disso, porque nem na história, em livros, não consta. A gente não teve autorização para fazer isso. E somente quem viveu aqui sabe disso. Então, quer dizer, eu fui tendo certezas e certezas e certezas. Descobri que meu nome na época era Pérola, porque eu era da cor do colar da Sinhá. Eu nasci, acho que meia bege, não era nem branca, era meia bege. Então, esse nome foi me dado. E, por incrível que pareça, incrível não, quando eu convivi uma época com o Chico, mas não convivi junto com ele, mas de idas e vindas. Às vezes ficava 2, 3 dias, às vezes ficava no final de semana. Ele me chamava de Pérola. Seu João Estela, aqui eu falei, seu João Estela também. Eles me chamavam de Pérola. E por mais que eu corrigisse, meu nome é Pompeia, meu nome é Pompeia. Não, era sempre Pérola. Aí, depois dessa visita, eu fui descobrir por que o meu nome era Pérola. E eles lembravam algumas coisas. O Chico sempre me dizia, você vai voltar para o seu lugar. Você vai conhecer o lugar que você viveu. Você vai saber onde você conviveu e viveu com a tia Zefa. Então, foi uma coisa que não dava para duvidar. E eu sempre digo para todos os nossos trabalhadores, quando a tia Zefa me mostra alguma coisa, eu não tenho medo de errar. Porque ela só mostra uma... Só que assim, ela também é meia durona. Não é de passar a mão na cabeça nem nada. Mas extremamente amorosa. Quem teve a oportunidade de já conhecer a tia Zefa, não que ela não esteja aqui, ela está bem do lado, porque ela é uma negrona muito xereta. Eu parei uma época de estar recebendo ela primeiro, tinha que dar oportunidades para os outros trabalharem, não é verdade? Então não adianta eu tomar frente de tudo, eu quero que cada trabalhador aqui desenvolva a sua mediunidade e comece a trabalhar, porque nós não somos eternos. Daqui uns dias nós vamos, e aí? A casa vai fechar? Não tem como. Então eles têm que estar prontos para assumir, porque eu e a maga patológica aqui, logo nós vamos. Né? Então... É a dupla, tá? Madame Mia e maga. Madame Mia e a maga patológica. E a nossa amizade nós tivemos através da tia Zefa, através de outras entidades, a irmã Maria Cândida. Nossa amizade vem de muito longe mesmo. E agora, atualmente, já está uns 50 anos. Pois não. A Pérola e a Zefa era a mesma pessoa? Não, a Pérola...
e a Pérola são a mesma pessoa, só que a Pérola é a encarnação anterior dela. Quando eu convivia com a tia Zéfira. Tá bom? Eu estou pulando, porque foi pega meio que de surpresa, então é difícil você lembrar tudo, né? Então, estou fazendo alguns lances, só mesmo para explicar para vocês o porquê do nome SEAC, Cantinho Espiritual, Amor e Caridade. Ficou muito comprido, então, né? Mas aí já tinha feito a fundação assim, e assim ficou. E esperamos que dure para sempre. E um dos trabalhos sociais bem bonitos nosso, que também começou nessa Júlio Constantino, nós começamos com 11 crianças, né, seu Aguinaldo? Lá na Júlio. 11, né? Nós começamos esse trabalho que nós fazemos no Natal com 11 crianças. No ano seguinte, nós já tínhamos mais de 50. E nós já chegamos aqui a ter 211 crianças. 311. 300 e poucos crianças. Então, quando nós tínhamos bastante padrinhos, nós tínhamos várias colaborações que eu ia para Birigui, porque lá todos sabem a fábrica do calçado, esses tênisinhos de criança que aqui custam um absurdo, lá pagava bem mais barato e era tênis bom. Então eu trazia, algumas madrinhas davam dinheiro, eu traga para o meu afilhado, ou outros eu trazia, a madrinha comprava aqui, eu não cobrava R$1 a mais, é o mesmo preço que eu paguei lá. E aquelas crianças que não tinham padrinhos, né? Porque as crianças gostam do brinquedo. Infelizmente, alguns padrinhos não põem nenhum brinquedo na sacola. Mas a gente sabe, o tênis, fala assim, mas por que tênis? O tênis ele vai em qualquer lugar, ele vai na escola, ele vai na rua, ele vai no passeio, o tênis vai em qualquer lugar. Um chinelinho de dedo já não vai, não é? Apesar de ser necessário também. Então, o que a gente pede no Natal? Olha, um tênisinho para a criança, uma roupinha completa, uma troca de roupa, né? A meia, a cueca, os shorts, a camiseta, se for menino, né? É um brinquedo de acordo com a idade. A gente sempre pede com antecedência e as pessoas já vão se organizando. Então, na época, nós tínhamos bastante padrinhos e tínhamos colaboração em dinheiro, sabe? Nós ganhamos leitoa muitas vezes, e a gente fazia rifa, com o dinheiro da rifa a gente cobria aqueles que ficaram sem padrinhos. Alguns pegavam mais que uma ficha. Esse ano nós vamos fazer a coisa de um jeito um pouco diferente, mas isso vai ficar para falar para a semana que vem. Então, se alguém quiser conversar comigo a respeito da casa, a respeito das entidades, eu estou inteiramente à disposição. E logo, se Deus quiser, já estou me recuperando, logo vou estar lá dentro, recebendo a tia Zefa. Quem quiser entrar somente para conhecê-la, também vai ficar à vontade. Tá bom, gente? Mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui, apesar do frio. Mas Eu queria só não vou falar nada da casa não, só complementar, fazer uma leitura, que eu acho que ajuda bastante, falar um pouquinho. Falar um pouquinho sobre fé. Eu quero ler uma mensagem do Emmanuel, que fala sobre isso, comentando a passagem que Jesus fala: por causa da vossa pouca fé, não conseguiram fazer o atendimento às pessoas que a pessoa que Jesus pediu para que os apóstolos atendessem. Amém vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, muda-te daqui para lá, e ele se mudará, e nada vos será impossível. E o Emmanuel, comentando essa passagem, ele tem uma mensagem intitulada Na Sementeira da Fé. Para que possamos movimentar a fé no plano exterior, é imprescindível venhamos a possuí-la
ainda mesmo na diminuta proporção de uma semente de mostarda, no solo do nosso próprio espírito. Assim, pois, é indispensável arrotear a terra seca e empedrada de nosso mundo interior para ambientar em nosso coração essa planta divina. A vida é qual fazenda valiosa, de que somos usufrutuários felizes, mas não podemos aprimorá-la ou enriquecê-la confiando-nos à preguiça ou à distração. O proprietário da vinha não cederia ao lavrador uma enxada com destino à ferrugem. A gleba das possibilidades humanas em nossas mãos reclama trabalho incessante e incansável boa vontade. É imperioso remover no campo de nossa alma as pedras da indiferença e drenar na vasta extensão de nossos desejos os charcos da ociosidade e do desânimo. Serpentes traiçoeiras e vermes daninhos ameaçam-nos a sementeira de elevação por todos os lados, e detritos de variada natureza tentam sufocar instintivamente os germes de nossos pequeninos impulsos para o bem. É necessário, assim, alterar a paisagem de nossa vida íntima para que a fé viva nasça e se desenvolva em nossos destinos, por gradativo investimento de força transformadora e criativa, dotando-nos de abençoadas energias para as nossas realizações de ordem superior. Se tiverdes fé do simples tamanho de um grão de mostarda, disse o Senhor, adquirireis o poder de transportar montanhas. Aproveitemos desse modo a luta e a dificuldade que a experiência nos oferece cada dia e habilitar-nos-emos a converter as sombras de nossa antiga animalidade em divina luz da espiritualidade santificante para a nossa ascensão à vida eterna. Aí a gente pensa, não é? O que Jesus quis dizer quando fala, se a gente tiver a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, todo mundo já viu um grãozinho de mostarda? Uma coisa minúscula, né? Então, se a gente tiver fé daquele tamanhozinho, a gente vai remover montanhas. E que montanhas são essas? Não é a montanha física de terra, de pedra, não é? São os obstáculos da nossa vida, as dificuldades, os problemas que se apresentam. E aí, muitas vezes, a gente fica pensando que só fazer uma oração, falar, então eu vou ficar e vou rezar, vou pedir a Deus que afaste esse problema da minha vida. Não é por aí. Deus não vai fazer isso. É responsabilidade nossa. O que Ele vai fazer? Nos dá força, inspiração, através dos mensageiros espirituais, ajuda, não é? Para que a gente tenha a força, a inspiração, apareça no nosso pensamento a solução daquilo que a gente precisa, não é? Então, a fé, a confiança, e fé não é acreditar, tá? Acreditar é uma coisa, fé é confiar, né? Quando a gente tem confiança em Deus, em Jesus, em Nossa Mãe Santíssima, nos bons espíritos mensageiros do amor de Jesus, a gente já está meio caminho andado para conseguir as coisas. Mas é com o nosso esforço, a nossa dedicação, o nosso empenho, que a gente vai conseguir aprender. Primeiro precisa aprender, né? Precisa pensar. Nossa, não adianta se desesperar, ficar ou se fazendo de vítima, quem já não ouviu aquela frase? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece.
Quem já ouviu? Acho que todos nós já ouvimos essa frase, né? Então, o que acontece? Só rezar não vai adiantar nada. Tem que ter ação. E a ação é a parte nossa. Primeiro pensar, né? Não é ir fazendo as coisas assim, atabalhoadamente. Deixa eu ver quais são as possibilidades, o que eu posso fazer, o que eu tenho em mãos, o que eu já sei, o que eu ainda falta saber, não é? Aí pensar em tudo. Aí fala, bom, então para resolver isso aqui, acho que a melhor situação é essa. Aí a gente vai e começa. Está dando certo, a gente continua. Não está dando certo, a gente volta para trás e pensa numa outra solução. Não é? Agora, para isso, a gente vai ter ajuda espiritual. Mas é preciso que a gente faça a nossa parte. Não é? Então, a fé não é só falar assim, então, eu rezo, mas não acontece nada daquilo que eu quero. É lógico que você fica parado, sentado, esperando o milagre acontecer, aí não vai acontecer mesmo, não é? Então, é preciso que a gente pense nisso. Então, por exemplo, a gente vem toda semana aqui ao centro, tem a palestra, nós fazemos as nossas orações, tomamos o passe. Isso nos serve como um banho, não é? Que elimina aquelas energias não muito boas que a gente foi acumulando e nos ajuda a renovar. Só que, se eu não mudo pensamentos, sentimentos e ações, a hora que eu saio daqui, acabei de tomar passe, eu vou ali fora, já começo a criticar alguém, falar mal do outro, volto para os mesmos pensamentos e sentimentos que eu tinha antes, continuo fazendo as mesmas coisas, não mudo, não vai resolver, não é? Porque a hora que continua sempre do mesmo jeito, aquele banho gostoso que a gente tomou na hora do passe, ou enquanto a gente está aqui, a gente vai jogar fora, não é? Porque quando a gente entra no centro, tem equipes espirituais aqui trabalhando, já identificam as nossas necessidades, né? Vê daquilo que a gente realmente precisa, nos ajudam, procuram na hora do passe trazer tudo aquilo que a gente precisa, nem sempre o que a gente quer, porque nem sempre o que a gente quer é o que a gente realmente necessita, né? Então, tem que fazer esse trabalho constante, né? A gente é um espírito em desenvolvimento 24 horas por dia, todo dia. Não é só no dia que a gente vem no centro ou vai na igreja, cada um dentro do seu campo de fé, não é? Mas é um trabalho contínuo, que a gente tem que olhar para dentro da gente e falar, bom, o que precisa ser modificado aqui? O que eu tenho que fazer para melhorar, para me tornar um espírito melhor? Porque nós somos espíritos, tendo um corpo para se manifestar aqui no plano físico, não é? Então, é fé nesse sentido, de confiar que não estamos sozinhos, que temos condições de melhorar, mas só iremos melhorar com o nosso esforço, com o nosso trabalho, dedicação e também a consulta interior, não é? Porque muitas vezes a gente olha muito para o outro, mas não olha para a gente. Muitas vezes coisas que a gente critica no outro é coisa que normalmente a gente faz e nem se apercebe disso, não é? Então, é nesse sentido que vale a pena a gente desenvolver. Aí sim, são as montanhas que a gente vai modificar, né? Tirar e mover para fora de nós todas essas coisas que vão acontecendo com a gente, né? Então é nesse sentido. E eu queria agradecer a presença de todos vocês. Vamos fazer uma oração para nos prepararmos para o passe? Elevemos o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre,
a Deus, nosso Pai, a nossa Mãe Santíssima e a todos os bons amigos espirituais que sempre nos ajudam, nos inspiram, nos envolvem. E também lembremos de agradecer a todas as pessoas encarnadas ou já desencarnadas que nos ajudaram a chegar até esse momento. Os pais que nos trouxeram a reencarnação, os familiares, amigos, conhecidos ou não, que colaboraram para que chegássemos até esse momento. Elevemos o pensamento a Deus, nosso Pai. Nosso Pai, que estás em toda a parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar aos nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação, da nossa própria inferioridade, mas livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para todo sempre. Que assim seja. Boa semana a todas, fiquem em paz.